A gente vai ter que remarcar, né, amiga? Porque não vai. É, Rose, olha a ideia aí, ó. Pega a internet do vizinho, já que é a sua. É, Gabi, você mesmo. Vou chamar você. Já, já. Gente, eu tô tentando aqui. Ah, olha, agora deu que a Rose recusou. Recusou. Então o negócio tá ficando sério. Acho que é particular comigo, viu? Não é a internet dela, não. Tô achando que é particular. Então vai, amiga, entra. A Rose tá de enrolação. Não é o Insta, não. Conversa sua. Pra mim tá funcionando normal, né? A Dani nem entrou ainda, senão eu já ia pegar a Dani. A Dani, a gente combinou da gente continuar aquela live que a gente começou semana passada para falar de aba e escola. A gente combinou para semana que vem. A gente vai continuar, porque a gente não conseguiu falar nem metade do que a gente estava querendo falar, do que a gente tinha preparado para falar. E então a gente vai continuar, vai ter a parte 2 para a gente entrar um pouquinho mais na parte de adaptação de material, de inclusão, né, de como que é feito lá na escola dela, como que foi feito na escola do Davi, o que que eu faço aqui em casa. E aí, amiga, desistiu mesmo? Só me recusa e pronto, né? Ah, Opa, aleluia! agora sim. Agora foi! Entrou. Amiga, eu acredito que você me recusou. Viu? A gente tá até de par de vaso. Que isso? Como assim não ia sair essa live? Tinha que sair. Pois é. A Vivi também não queria participar. Então, ó, fiquei aqui enrolando o povo para você entrar. Pois é, imagina só que eu ia deixar de participar quando eu vi que você tava de par de vaso comigo. Eu falei, você não acredito que a gente vai fazer uma live par de vaso. O que o povo não vai falar, né? Essas duas A gente loucas. combina até na roupa, né? A gente combina até na roupa, ó. Agora a Rose tá travando. Tá travando, amiga, para você? Não, pra mim tá normal. Tá. Então tá. Então vamos conversar que a gente já enrolou muito. Então, gente, Bora a lá. Rose, ela é minha amiga de verdade, né, Rose? Não é mais só de Instagram, né? A Exatamente. gente. Foi quando, amiga, que a gente começou a se falar? Nem lembro mais. Assim, no Acho Instagram. que se falar mesmo, sim, acho que foi. Acho que vai fazer um ano. Um ano, né? A gente Um começou a ano. conversar, a trocar aí experiências aqui pelo Instagram. E aí a Rose falou assim: a amizade começou a ficar mais séria já, né, amiga? A gente já se falava quase É, todo dia, já tinha trocado WhatsApp, já mandava uns podcasts já pelo WhatsApp. E a Rose falou bem assim: eu vou baixar aí. Eu falei: então vem. E aí a gente se conheceu, os meninos se conheceram, a Rose passou quase uma semana aqui, não foi, amiga? Foi no carnaval, né? foi, foi. Foi quase uma semana. E, Foram 5 dias. é, e a gente foi só estreitando os laços, assim. A gente tem muita coisa em comum, né? Além dos filhos atípicos, né? Alguns pensamentos batem muito, né? E É, também a necessidade de ter uma amizade que compartilha até mesmo as dores, né? Tem isso. a felicidade, as coisas boas que a gente passa também, porque o autismo não é só dor, não é só choro, não é só desespero. Tem Não. também algumas coisas que a gente comemora e comemora muito, né? E é bom a gente ter amizades que vivem as mesmas coisas que a gente, sabe do que a gente está falando, né? Isso. E também quando
a gente tem muita coisa em comum, né? Igual você falou para mim essa semana, que parece que é uma amizade de outra vida, né? Porque a gente tem tanta coisa em comum, os nossos filhos têm muita coisa semelhante, assim, né? As características deles de autismo são bem semelhantes, além do espectro, né? E também o nosso dia a dia, a nossa vida. Você é de Brasília, eu sou goiana, né? Pois é, Então, muita assim, coisa que a gente tem em comum. muita coisa em comum, muita coisa em comum. Então, gente, eu vou falar um pouquinho do diagnóstico do Davi. A gente falou isso na live passada com a Dani, né? Mas a gente vai falar só para quem ainda não conhece, né? Não sabe um pouquinho da história. O Davi, ele teve uma regressão no desenvolvimento dele aos 18 meses, então vinha caminhando tudo normal. Aos 18 meses ele regrediu, ele perdeu habilidades, e aí foi onde surgiu o autismo na nossa vida, né? Os médicos enrolaram ainda um pouco até me encaminhar para os médicos necessários, né, para que fosse dado o diagnóstico. Então, demorou bastante aqui a gente começar qualquer intervenção. O Davi só começou mesmo fazer uma intervenção que começasse a dar resultado já com 3 anos e meio, então demorou bastante aqui, né, tudo começar. E eu queria que a Rosa também falasse de leve, assim, tá? Que a gente já sabe Tá, mais ou menos a história também, é muito parecida de todo mundo, né? Mas para a gente sim, saber como que foi aí a descoberta para você. tá. O TEL também foi uma regressão que aconteceu entre 1 ano e meio a 2 anos, né? Com 2 anos a escola me pontuou, aí eu fui procurar profissional, um neurologista. Até eu chegar no diagnóstico, eu tive que passar por 3 neurologistas. O terceiro que me deu o diagnóstico, isso aconteceu com 2 anos e 4 meses. Com 2 anos e 6 meses, ele começou o tratamento na clínica da Maíra Gaiato, está até hoje, né? E vem desenvolvendo muito bem. Na Então ele clínica já da estava Maíra na Gaiato. escola, né, amiga? Oi? Ele já estava na escola, né? Ele entrou na maternal com 2 anos. Com Uhum. dois E aí a meses que ele escola? estava na escola, a escola me pontuou Uhum. algumas características que estavam bem Chamava visíveis, atenção. né? Isso, ele não escutava quando era chamado, não reparava nos amiguinhos, os amiguinhos estavam sentados em roda, ele passava por cima, era Uhum. muito agitado mesmo, não parava sentado em nenhum momento. E E aí daí você eles vê, né? O Davi, a primeira coisa que o médico falou para mim nas primeiras consultas, onde a gente viu os atrasos, né, as habilidades que ele não tinha na época, foi coloca ele na escola, que aí ele vai desenvolver. E aí é mais uma maneira de culpar a gente, né? Olha, você não está estimulando da forma correta. E no caso do Theo, ele já estava na escola. Então, se escola, somente a escola funcionasse para tratamento exclusivo de autismo, o Theo não teria tantos atrasos na época, né? Porque ele já estava na escola, né? exatamente. E foi a escola que pontuou, né? A Uhum. escola pontuou já sabendo que eles não dariam conta, então já me indicou profissionais, porque eu também não sabia por onde começar. Falei para Uhum. a psicopedagoga por onde eu começo. Aí ela falou: procura um neurologista, especialista, que ele vai fazer análise junto com uma psicóloga. Aí eu precisava de uma equipe de psicólogas, né? Mas daí eu só fui conseguir isso com 2 anos e 6 meses, que foi a Uhum. equipe A da Maíra. maternidade atípica está falando aqui, né? Que ela também foi ao médico e ele pediu para colocar na escola e esperar 6 meses. Quer dizer, são 6 meses aí de estimulação que deveria estar acontecendo e que não está sendo dada à criança, né? Até É, porque se você coloca uma criança na escola que, com ou sem diagnóstico, mas não tem uma equipe preparada para receber essa criança, não vai adiantar muita não coisa, vai né? adiantar. Exatamente, não Essa vai criança adiantar. acaba sofrendo mais, né? Porque ela é exposta Traumatiza a da mesma criança. forma que as outras crianças. Ela não tem o apoio necessário, né? Até porque ninguém entende ainda. Nem você, como mãe, que estava acabando de ser jogada nesse mundo, né? Nem a escola que
também já tinha te sinalizado, mas que não tinha os recursos necessários, né? Exatamente. E fora que causa um trauma gigantesco na criança, né? Eles já começam a infância traumatizada, né? Você sentia Então, isso no Theo quando ele chegava em casa da escola? olha, eu sentia ele bastante agitado, mais ainda, né? Ele já tinha o distúrbio do sono, né? E depois que eu coloquei ele na escola, o sono passou a ser mais difícil ainda. Porque na escola eles não tinham um manejo com ele tanto assim, né? Então, deixava ele ficar correndo, né? Muito, estereotipando. Lógico, a maternal que ele estava era muito boa, que era a maternal da rede pública de Barueri. Então, eu sempre estava conversando com elas sempre estavam me deixando ter acesso à escola. A Uhum. questão da alimentação veio muito forte na escola, porque ele também não comia na escola, mas comia muito bem em casa. Ele veio aprender a comer com a colher, sim, na escola. Com Uhum. 2 anos e 2 meses que ele veio aprender a comer com a colher sozinho na escola. Foi a escola que ajudou, né? Aham. Nessa parte Claro, a da escola com alimentação. certeza vai ajudar em muita coisa, né? Só que Sim, não é só a escola. E eu acho que a escola tem que ter esses profissionais já preparados e ela também saber, né? Que essa criança tem um diagnóstico, quais são as dificuldades dessa criança. Porque ainda hoje sim. tem muitos pais que negam isso para a escola, né? Coloca a escola sem informação nenhuma, deixa ver o que que a escola vai falar. Às vezes a escola até fala, né, algumas coisas, ele não está acompanhando o ritmo da turma. E aí algumas mães falam, não, mas ele não tem nada, tá tudo bem, é o primeiro ano de escola, né? Isso Uhum, acontece. Eu vi isso na turma do Davi, quando ele entrou na escola. Tinha outras crianças que estavam assim, bem atrasadas, né, com relação ao desenvolvimento das outras crianças típicas, e os pais negavam qualquer tipo de diagnóstico, não queriam procurar um médico, ainda naquele estado de negação, né? Você sim. ficou muito tempo nesse estado de negação, Rose? Por aí? Olha, eu posso falar que até hoje, Uhum. tá? Eu falo que até hoje algumas coisas para mim ainda não. É difícil ainda, né? É difícil ainda para mim. Ainda hoje, para mim, ainda algumas coisinhas ainda é difícil o diagnóstico. Eu olho assim, por exemplo, principalmente quando o Theo tá no avanço, ele tá no ápice do avanço, aí acontece alguma coisinha que muda e ele regride. Uhum. Quando ele tem aquela pequena regressão, para mim, aí vem o peso, né? E isso aconteceu exatamente semana passada, né? Uhum. Ele teve um pico, ele estava no pico do desenvolvimento, estava indo. Aí aconteceu mudança de rotina, aconteceu algumas outras coisas externas. Aí ele deu uns passinhos atrás, regrediu, começou estereotipias que o Theo não fazia mais, que era coisas lá do início do diagnóstico. Então isso me pesou bastante. Semana passada eu fiquei assim bem pesada A gente não mesmo. Aí precisa veio estar toda a bem lembrança também do todo dia. diagnóstico. Hã? A gente não precisa estar bem todo dia, a gente não precisa aceitar Exatamente. tudo, a gente não precisa estar feliz com tudo, porque isso aí não é a nossa realidade. Porque quem vive 24 horas sabe que tem muita coisa que é barra pesada, muita coisa que a gente ainda tem que lutar todo dia, até com o nosso sentimento mesmo de aceitação, de resiliência, porque é difícil. E principalmente quando você está na frente, na linha de frente, de ajudando o seu filho, estimulando qualquer regressão mínima que seja, já bate o desespero, porque a gente viveu uma regressão muito grande, né? Uma poda neural Exatamente. lá atrás que trouxe tudo isso. Então a gente tem medo sim dos nossos filhos perderem todas essas habilidades que foram conquistadas ao longo de todos esses anos. Então, vem um filme também na nossa cabeça de imaginar que ele pode regredir tudo. Exatamente. Fora que você se cobra muito, né? A gente, como mãe, a gente se cobra muito. Então, esse peso da nossa cobrança também, a gente tá ali todo o tempo, né? Atenta a tudo, a qualquer momento, qualquer movimento, a qualquer coisinha diferente. A gente tá olhando para ver se não tá regredindo, para ver se realmente está evoluindo, para ver, né? A gente fica com esse peso aí, porque por mais que eu tenha uma equipe por trás, dando suporte, dando todo o tratamento necessário para o Theo,
Eu estimulo bastante em casa, eu faço da minha casa também, eu estendo a terapia para casa, Uhum. não só para casa, mas também para fora de casa, para qualquer ambiente, né? Eu estou sempre estimulando ele. Então eu carrego aí, né, uma responsabilidade para mim também, porque eu quero ver meu filho evoluindo. E eu sei que quanto mais estímulo, mais ele vai evoluir. E quando É. acontece essas pequenas regressões, aí vem a dor gigantesca, né? E a E preocupação, poxa, regrediu, quanto tempo agora que vai levar para ele chegar ao mesmo alcançar de ponto. novo, para ele chegar de novo onde ele estava e voltar tudo de novo? Ai, eu não aguento tudo de novo, ai, é difícil. É. A Andrea até falou aqui agora que é importante a gente não romantizar o autismo, né? Não romantizar a nossa maternidade. A gente também se estressa. Tem dia que eu falo assim, hoje eu tô a mãe que grita, porque tudo eu grito também, eu me estresso também, eu brigo também. Então, assim, ninguém aqui é perfeito. Eu costumo falar, né, que são 15 segundos de stories e as pessoas acham que tá tudo lindo, é tudo Tá 24 tudo horas bem. daqueles 15. A gente fica vivendo o loop daqueles 15 segundos, mas não é. É muita relação, é muita. Assim, a gente. Às vezes tem dia que os meninos ficam gritando o dia inteiro, correndo o dia inteiro, e a gente atrás, né? Então a gente também sofre igual as outras mães que estão do outro Noites que lado. eles não dormem, e a Noite que gente não também dorme. não dorme, porque não tem como, né? Porque é a gente, né? Os pais Isso. não vão levantar lá para ficar com ele. E nesse período é muito comum, né? A gente está vivendo um momento que ninguém da nossa idade viveu, nem os nossos pais não viveram por um momento parecido, né? De estar em casa tantos dias. O Davi já está em casa há mais de 100 dias, sem sair para a escola, terapia, nada. Então, assim, eles também estão sentindo isso, né? E com certeza, muitas crianças estão tendo regressões, e não só por terem falta da terapia. Alguns continuam em terapia, mas o isolamento em si está sendo muito pesado para eles, né? Aqui Aqui o em casa Davi é o caso, né? Porque a gente vivia é, muito na rua, né? Então ficar dentro de casa pro Theo é muito estressante. aqui Por mais também, que o ele esteja Davi. em terapia, né? É muito estressante para ele ficar em casa. Então, de vez em quando, eu dou uma voltinha com ele na rua para andar de bicicleta. Aqui o Davi também fica bem estressado, ele pede para sair. Então, assim, coisas que ele não fazia, como ficar falando, gritando, pedir as coisas chorando, que era comportamentos que a gente já tinha ultrapassado, a gente regrediu. Ele voltou a essa fase de gritar, de pedir as coisas chorando. Mesmo ele sabendo como pedir, ele Uhum, prefere chorando, porque é o nível de estresse dele, a forma dele também demonstrar que ele também está saturado, né? Assim como a gente também está. Não exatamente. acredito que tenha uma pessoa que esteja tranquilo nessa situação toda, assim. Acho que a gente está sobrevivendo. Então, a gente está fazendo milagre, está todo mundo bem, então está todo mundo vivo. A gente tem que dar graças a Deus, né? A meta E desse ano você é essa, né? Ficar vivo. sobreviver. Sobreviver. Você falou que o Theo já está em terapia, né? Ele voltou para as terapias. Sim. E como é que tem sido essa reabilitação dele, dessa volta? Olha, na verdade, assim, voltar, ele voltou para a clínica, né? Porque no período de isolamento mesmo, quem estava fazendo os programas dele era eu, com a supervisão da coordenadora responsável pelo caso dele na clínica, né? Então, eu Hum, estava fazendo os programas dele comportamental, de fono, né? Então, eu tinha supervisão com a psicóloga, com a fono, e com a parte de TO, eu estava fazendo em casa, mas elas não estavam dando suporte online. Eu optei por não, porque eu já consigo lidar com o TEL, já tenho a sensibilidade de saber quando que eu preciso dar uma estimulação sensorial para ele, quando que eu preciso dar uma estimulação de propriocepção, né, que é uma atividade física. Então eu já tenho esse feeling de saber, então eu não quis fazer acompanhamento com a TO. Antes da E quarentena, você já tinha aplicado os programas dele? Ou você fazia as atividades com ele, mas já tinha aplicado? aplicado não, eu replicava em casa o que era feito na clínica, porque como eu tenho
todas as sessões que são feitas tanto em casa quanto na clínica são gravadas em um grupo que só nós temos acesso, né? Os pais e os Uhum. terapeutas. Então eu olhava o que a terapeuta estava fazendo e replicava em casa com algum recurso que eu tinha, como uma forma de generalização. Mas elas te davam as instruções de como aplicar ou você copiava mesmo, via e fazia? Não, eu só copiava, eu só copiava. Eu sempre fui muito ativa nesse ponto, de Uhum. só copiar. Então eu via a T fazendo, ela brincava em casa com os recursos do Theo, porque ele tem bastante recurso, mas no início eu não sabia usar. E eu falava, gente, como é que eu vou brincar com meu filho com esse jogo? Eu não sei como fazer. Então eu assistia a sessão dela, e daí depois que ela no final de semana eu replicava, ou quando não tinha a sessão com ela, eu sentava com o Theo e eu fazia. Sempre fui assim. Aí, quando entrou em quarentena, teve a necessidade de você aplicar. Tive a Aí, necessidade de eu aplicar. aí elas E passaram instruções de como você deveria aplicar. sim, nós fizemos supervisão, né? Foi quando entrou a quarentena, a gente tinha feito o VBMAP, né? Então a gente realizou o VBMAP, aí vieram todos os pontos da onde o TEL tinha parado, né? Onde estava a evolução do TEL, e daí elas criaram novos programas e a psicóloga me orientou como que eu faria com o TEL, então ela me passou os programas, né? Contato visual, pareamento, mando, então a gente trabalhou muito mando com ele na quarentena. E esse mando casou com o programa dele de fono. Então, ao mesmo tempo que eu tinha o suporte da psico, eu tinha o suporte da fono para o programa de mando, né? Porque estava ali em conjunto. Então, sempre está andando em conjunto a fono com a psico. E então Esse as duas daí me você vai davam ter. orientação e eu replicava em casa. Eu gravava, depois mandava os vídeos. Na outra semana elas analisavam os vídeos. Em 6 dias elas analisavam os vídeos, né? Os vídeos dos 6 dias. E daí no sétimo dia a gente se reunia novamente para falar sobre aqueles vídeos. Elas me pontuavam: olha, isso aqui foi legal, isso aqui não foi, isso aqui você pode fazer desse jeito, esse você pode fazer daquele. Ah, ele pontuou quantas vezes ele te respondeu? Ele te pontuou 80% das vezes ele te respondeu? Você Sim, tinha que fazer. sim. A gente pode seguir. Eu faço os registros, né, de tudo. Sempre fiz o registro de tudo que eu faço com o Theo desde do início, né? Mas assim, Uhum, não é aquele registro estruturado, nananã, não. É uma coisa minha que eu uhum, faço, né? Que eu crio lá. O Theo precisa desenvolver X, Y habilidade. Ele desenvolveu, como que foi naquele dia? Então eu coloco, uhum. preciso analisar, eu analiso o meu próprio vídeo, né? Daí eu vejo, tal coisa eu não preciso fazer com ele, tal coisa eu preciso deixar ele mais com autonomia, dar mais autonomia para ele, porque às vezes eu, né, Uhum. quero ajudar a Isso fazer que você uma está falando atividade. é muito Oi? importante para a gente isso que você está falando é muito importante para a gente entender um pouquinho de como que uma intervenção funciona, né? Porque, por exemplo, aí o TEL tem uma equipe multidisciplinar Sim. que caminha unida. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Então, a TO sabe o que a fono está fazendo, o que a psico está fazendo e vice-versa. Então, Uhum. hoje, o que a gente tem na maioria das intervenções é cada um puxando a criança para um lado, né? Então, a fono faz as intervenções que ela imagina que são necessárias para aquela criança, a psico faz a mesma coisa e a TO faz a mesma coisa. Só que isso acaba num cabo de guerra que a criança não sabe nem para que lado que ela vai, né? E os pais ficam no meio disso tudo aí também sem saber o que está acontecendo. Igual você falou, o Theo estava com o mando, né, muito abaixo. O nível no VibMap dele estava bem abaixo. Então, todos os profissionais vão trabalhar mando nele. Mando é fazer pedidos, né? Então, a criança Sim. tem que pedir, tem que falar o que ela quer. Nomear biscoito, sendo que ela, com a intenção de pedir o biscoito, né? Não só falar biscoito, cachorro, não.
Quando ela quer o biscoito, ela pede o nome daquele item. Então, como que a TO pode trabalhar isso? Ela colocou ele lá no balanço. Então, ela vai fazer ele pedir balança, empurra, puxa. Ela vai puxar dele, Mas, de mas novo. ela vai trabalhar dentro da realidade dela os mesmos objetivos. A gente tem uma criança que está com o mando muito embaixo. A gente tem que subir esse mando para que os outros também sigam, né, subindo, porque se a criança não pede, dificilmente ela vai tatear, dificilmente ela vai fazer um ecoico, porque manda é a primeira habilidade que essa criança tem que ter, né? Então, assim, Exatamente. aqui é muito difícil. Aqui em Brasília, hoje eu tenho que pegar um profissional aqui, conversar bem com ele, saber se ele está disposto a trabalhar dessa forma, e é muito difícil. Então, quando você já tem tudo isso numa clínica e isso funciona, aí você vê a evolução da criança. Aí todos os profissionais fazem intervenção baseada em aba? Sim. Ok. A Fono começou a fazer intervenção baseada em aba tem quase 2 meses. Que daí veio o boom de evolução do TEL, né? Uhum. Porque casou com o ensino estruturado que ele já tem com a psico, mais o ensino estruturado da fono. Então, ele teve um boom na fala. Né? Ele se desenvolveu muito nesses últimos 2 meses com relação à fala. Então, ele já fala 3 palavras. Eu quero água. Né? Então, o mando dele já está muito Uhum. bom, muito bom. Ainda não 100%, mas está muito bom. E o que você falou com relação à equipe multidisciplinar estar entrosadas, a gente tem um grupo no WhatsApp onde todas as informações, todas as vezes que eu tenho reunião com a psico, ela manda no grupo para todos saberem o que foi falado, o que foi discutido, como que está o caso do Theo, para todo mundo trabalhar em conjunto, todos na Uhum. mesma linha. Quando o Theo estava com contato visual baixo, foi solicitado para que todos trabalhassem em contato visual do TEL. Aí o TEL teve um boom de desenvolvimento no contato visual. E Uhum. assim vai sucessivamente, né? Então, tudo que é trabalhado em conjunto, a gente vê um ganho assim gigantesco e rápido, né? E rápido. Porque daí é trabalhado na clínica, é trabalhado com toda a equipe, é trabalhado em casa. Uhum. Então, é uma soma no geral, né? E eu levo para a escola também. Aí, toda vez quando tem essas reuniões, tem uma mudança no programa do TEL, eu sento com a coordenadora da escola e daí eu passo para eles são super abertos, né? A seguir o programa. Até mesmo a maternal foi excelente com relação ao diagnóstico do TEL, quando eu recebi o laudo. Depois que eu tive o laudo, nossa, eu tive os céus na maternal, né? Eles Uhum. abriram as portas, assim, para mim, gigantesco. Mas é isso E mesmo. Porque se todo mundo sabe qual é a necessidade dessa criança, de que forma que você consegue puxar isso dessa criança, a criança vai, porque a criança começa a entender, é isso que ela quer de mim, ela quer que eu olhe para ela, entendeu? Por exemplo, se você tem um profissional que eles estão trabalhando separadamente, mas o profissional, todos os três estão trabalhando em imitação. Só que o profissional A fala para a criança assim, faz igual. O profissional B fala assim, me imita. E o profissional C fala, faça isso. A criança não entende qual é o comando. Quando a criança tem um comando, todos vão pedir por aquele comando. Aí você vai falar assim: mas ele não vai generalizar. Vai. Primeiro a gente instaura uma habilidade, depois a uma gente habilidade generaliza essa generalizada. habilidade. Então, assim, a gente não pula Exato. etapas, né? Eu, com os pais que eu atendo, eu falo: vamos usar esse comando para que a criança faça determinada atividade. E aí todo mundo segue o mesmo comando. Então, Sim. faz igual, todo mundo vai falar faz igual. Se para você dar o reforçador para o Theo, ele vai ter que olhar para você, e todo mundo faz a mesma coisa, e aí você puxa essa habilidade, porque a criança entende exatamente o que você quer. Essa é a dificuldade, porque quando o profissional, cada um faz de um jeito, a criança fica perdida na terapia. Ela não sabe o que aquele profissional está pedindo de mim, o que ele quer, né?
E aí fica muito difícil, exatamente isso que a Dani está falando, de alinhar, né? De alinhar os profissionais. E é o que a gente precisa, porque o autismo, ele precisa de um tratamento multidisciplinar. Não é só uma especialidade, não adianta ser só TO, ser só fono, ser só psicóloga, tem que ter uma intervenção multidisciplinar. Como Sim. que é para você aí? Eles fazem esse treinamento com você? Já fazia? Já te passava essas instruções do que você fazer em casa? Como você generalizar esses comportamentos? Olha só antes de responder sua pergunta, só atentando a um ponto, a Letícia lembrou bem. A Letícia Fono, a Letícia Sena. Ela lembrou bem. A clínica da Maíra é só psicologia, tá? Aí tem os parceiros, que é a Fono, que é parceira, a TO, que é parceira, tem a parte também de uma fisioterapeuta que é parceira. No início do tratamento, o Theo passou com essa fisioterapeuta, mas depois a gente viu que não tinha mais necessidade, que só a TO era suficiente. E daí saímos da fisioterapeuta. Então, cada uma é uma clínica diferente, tá? Então, a Maíra é só psicologia. Então, terapia Mas ela tem comportamental é na parcerias, Maíra, né? fono é na clínica da equipe da Ana Cozonara. A TO é a Aline, eu não lembro o nome dela agora, mas é um nome bem difícil, né? Mas então são todos de equipe diferente. Aí tem Não, o mas pessoal também, eles hoje têm ele faz parcerias, atividade, né? tem parceria. Ele faz atividade física. Então, assim, o professor de atividade física adaptada, ele conversa com a TO conversa com ele, e ambos vão trabalhando em conjunto. Essa questão Uhum. do. Tá. E aí eu te Ah, perguntei se a equipe te sim. treina, te instrui para você generalizar esses comportamentos em casa. Quando a gente finaliza as sessões, antes da pandemia, ela finalizava a sessão com 10 minutos antes. Então, me chamava na sala e me dava um feedback do que foi trabalhado com o Theo e o que eu poderia fazer em casa para generalizar esse comportamento e para o desenvolvimento dele ser mais rápido, né? Porque a gente fazendo em casa, querendo ou não, é um estímulo a mais, ele acaba desenvolvendo mais. Uhum. Agora, com a pandemia, elas fazem a 1 hora de sessão com ele. Na verdade, terminam 5 minutinhos antes, que é o tempo dela me mandar um podcast. Ela me mandar um podcast dizendo que foi trabalhado com o Theo, tudo, e passando algumas orientações. Olha, Rose, eu trabalhei, a Fono manda. Olha, Rose, eu trabalhei com o Theo, é, o eu tenho. Então é legal você trabalhar com o Theo, o eu tenho é da X forma, sabe? Então elas sempre passam essa orientação, não só a fono quanto a psico também, tá? Uhum. A TO também me passa algumas orientações, por exemplo. Só que a gente sempre está se falando todo tempo. Eu tenho elas no WhatsApp, se eu tenho alguma dúvida, elas são super abertas, sabe? Então, assim, não é só na sessão. Se eu tenho Uhum. alguma dúvida ali no momento, eu já escrevo para elas, mando as mensagens. Quando elas podem, elas me respondem, né? Porque daí, se elas estão em atendimento, elas demoram um pouco mais para responder, mas normal. Uhum. Mas elas sempre estão me respondendo. Principalmente a TO agora está me dando um suporte gigantesco nesse período de quarentena para o Theo se manter mais organizado no dia a dia dele, né? Então a TO está sendo assim um anjo para mim e eu tô acionando elas todo momento eu tô acionando, falando, aconteceu tal coisa com o Theo, não sei o que fazer, me ajuda aí. Uhum. E é desse jeito mesmo, eu peço ajuda para ela, falo, me ajuda aí. Aí ela me Aqui, responde falando para fazer tal coisa. aqui eu recebo muita mensagem, assim, achando que a forma dos que eu que dou toda a terapia para o Davi, todas as atividades, né? Sou eu que estou na linha de frente, mas eu tenho esse suporte, eu tenho uma psicóloga que me supervisiona,
Agora eu arrumei uma fono que uma amiga muito boa me emprestou. Uma fono, Né? né, Eu minha emprestei querida? a fono para ela, gente. Não, a gente vai dividir. Não emprestado, não. Só emprestado, tem que dividir, né? É, a gente vai É, dividir. isso. Então, assim, eu tenho esse suporte porque eu sei que eu não tenho. Explica essa divisão aí, Simone, para o pessoal não achar que, né? O quê? Não achar o quê? Não sei, né, o que passa na cabeça das pessoas, essa divisão. Não, não é isso. É que eu quero falar o seguinte: muitas pessoas acham assim que algumas mães me procuram assim, falam assim: ah, eu vou tirar o meu filho da clínica porque não está dando certo. Sim, Eu vou largar o meu emprego para estudar e fazer terapia com meu filho porque eu vejo que com você, com o Davi, está dando certo. E eu não acho que esse modelo que eu faça, que eu use, sirva para todo mundo e que todo mundo tenha que seguir. E eu acho que o Theo, você e o Theo, são exemplos de que clínicas podem sim trazer resultados quando trabalhada da sim. forma correta, quando a gente consegue parcerias efetivas, pessoas que realmente estão querendo fazer acontecer, né? Porque uma coisa que alguém comentou aí mais para cima, falou que existe essa guerra de ego entre alguns profissionais, infelizmente, né? Que É. ao invés de concentrar as suas forças na criança e pensar em estratégias coletivas que todo mundo possa usar, o terapeuta da fala, o terapeuta ocupacional, o psicólogo e também os pais em casa e os professores, que também são uma parte muito importante do tratamento. Afinal, as crianças ficam 5 horas na escola, né? Essas 5 horas poderiam ser muito mais bem aproveitadas se os profissionais lá fossem bem preparados, né? Então, ao invés desses profissionais estarem nessa briga de egos, quem está fazendo o melhor tratamento, quem está dando mais resultado para a criança, se unir, né? Para trazer bons resultados. Então, assim, eu sempre falo, eu não aconselho para ninguém o meu modelo. Eu acho que se tem alguém que consegue arcar com esse custo, que é bastante alto, né? Que prossiga nisso, mas que busquem parcerias que funcionem. Porque, claro, você pode encontrar profissionais que não vão dar certo. E aí você tem que sair correndo desses profissionais e buscar parcerias que dê certo. Conta pra gente um pouquinho, porque você conseguiu judicializar e o plano de saúde arca com isso, né? Conta, porque senão o pessoal Exatamente. vai bater na sua porta para pedir dinheiro emprestado aí. Bom, E eu vou ser a primeira. é, bom, se você colocar o pezinho aqui na minha casa, eu não te deixo sair mais. Vai ficar aqui morando comigo. Oh. Bom, eu consegui eliminar com um mês que o Theo estava na clínica da Maíra, né? Então, com 2 anos e 7 meses eu consegui eliminar. Foi o pessoal da Maíra mesmo que me indicou essa clínica de advocacia, que é uma clínica especialista em causas da saúde, tá? Então, eles são só para esse tipo de ação judicial, né? Quando eu fui lá conversar com a advogada, eu saí de lá falando, meu Deus, não vou conseguir pagar isso. Um valor absurdo. Como que eu ia fazer, né? Porque É esse muito caro, pessoal né, amiga? é muito caro, muito caro. Eu jamais que eu conseguia fazer aquilo, eu estava desempregada, meu marido dando conta sozinho das coisas. Eu falei, gente, vou ter que vender a casa, um rim, um coração, para ver se consigo pagar todo esse tratamento, para ver se eu consigo ganhar essa liminar, né? Mas graças a Deus eu tenho uma família assim muito unida também nesse quesito, né? Então eles me ajudaram com relação ao valor para pagar o advogado, então a gente conseguiu vaquinha ali, vaquinha aqui, a gente conseguiu pagar o advogado. Quando o advogado entrou com a liminar, com 10 dias depois eu estava com a liminar nas mãos. E com o tratamento do meu filho, graças a Deus, 100% coberto. A cem por Uhum. cento coberto desde TO,
psico, fono. Na época eu fazia fisioterapia também, tava no grupo, né? Então, o psiquiatra, que também é parceiro da clínica da equipe da Maíra, ele fez um laudo bem detalhado de como que do que o Theo precisava, de quantas horas o Theo precisava de terapia na semana. Então eu ganhei aí 4 horas de terapia de fono, olha que maravilha. Não. 2 horas de TO e 20 horas de terapia comportamental ABA entre casa e clínica, né? E mais 20 horas na escola. Então, na época, eu tinha ganhado até a T da escola, né? Então, a T da escola eu tive até o ano passado. Então, todo o período que o Theo esteve na maternal, ele teve o acompanhamento de um assistente terapêutico em sala da clínica da Maíra Gaiato. Tá? A escola da prefeitura não hesitou em aceitar o profissional lá dentro, pelo contrário, eles super aceitaram, porque a profissional lá dentro, para eles viam vantagem com relação ao cuidar do Theo, ao olhar direcionado para o Theo, porque escola da rede pública, imagina, 40 crianças em sala, né? E daí você tem uma criança ali que precisa de um olhar mais direcionado. Então, para eles, tendo um assistente terapêutico em sala, para eles era maravilhoso, era excelente, né? E quando saiu o julgamento, porque o início desse ano saiu o julgamento do meu processo, né? No julgamento do processo, eu perdi assistente terapêutica de sala. Então, o Theo iniciou o ano com assistente terapêutica até fevereiro. Daí, em fevereiro, eu tive que tirar o assistente terapêutico de sala e colocar um auxiliar de sala da escola, né? E daí, esse auxiliar de sala da escola, ele é instruído e tem toda a orientação pela psicóloga da clínica da Maíra. Uhum. Então, a psicóloga Então, vai também até a escola, orienta os professores, orienta a auxiliar de sala. Então, é feito todo esse trabalho também em conjunto com a escola. Uhum. Amiga, deixa eu te perguntar uma coisa. Nosso tempo já está quase acabando já. Bora. Você faz muita atividade com o Theo, você falou que algumas coisas você faz que você copia do que você vê as terapeutas fazendo, e aí segue a mesma linha que elas. E aí, agora, recente, você teve um período que teve que ser mais estruturado esse ensino para seguir o plano terapêutico dele da clínica, né? Para que ele não perdesse essas habilidades nesse período de quarentena. E Sim. aí eu lembro que você ficou bem sobrecarregada, né? Você já estava já bem estressada, porque realmente é um ensino muito estruturado, né? Você tem que seguir aquilo à risca, tem muito registro, né? E aí me conta uma coisa, você largaria tudo para ser mãe terapeuta em tempo integral? Jamais. Jamais. Porque assim, fazer Jamais. atividade com os filhos é uma coisa, né? Você fazer todo o programa ABA da forma que tem que ser feito, fazendo registro, seguindo exatamente tudo que é passado pelo analista, é muito complicado, né? A Isso cobrança pesa é muito maior, como o mãe. peso é maior. O Muita peso é maior. Então, responsabilidade, né? você tem uma cobrança maior, uma responsabilidade maior. Porque quando eu tenho um terapeuta, eu estou dividindo, né? Estou dividindo a carga, né? Uhum. Agora, quando eu assumo 100% o papel, aí a carga é só minha. Foi aonde eu quase surtei. Teve um período aí que eu quase surtei. Sumi do Instagram, sumi das redes sociais. Acho que foi início de junho. E eu virei para as terapeutas e falei para elas, falei assim, olha, não dá mais, eu não consigo ser mãe terapeuta por mim, porque eu já tô no meu nível de cobrança, de sobrecarga, de estresse, de tudo. Então, parou as supervisões.
Falei, parou, vou conseguir, vou fazer o que eu consegui com o Theo e tá tudo bem, eu vou conseguir, vou seguir os estímulos dele em casa, não vou parar, mas eu não vou fazer programa. Não vou fazer. Falei, não vou fazer programa, não vou fazer nada. Aí, graças a Deus, saiu aquela notícia no jornal lá que o Ministério da Saúde e os nossos governantes lá liberou para que as clínicas voltassem a fazer atendimento, né? E olha, eu respirei Aliviada. aliviada. Quando a terapeuta mandou mensagem para mim no WhatsApp, falando, Rose, a gente pretende voltar a tal data. Você tem interesse? Eu falei, lógico que eu tenho interesse. Lógico que eu tenho interesse. Não assim porque eu quero, né? É porque para mim aquilo já estava pesado, já estava maçante, estressante. Com Então já certeza. chegou no meu limite. Não porque eu não dou conta do meu filho, eu dou conta do meu filho. Mas não como mãe terapeuta. Não, mas Não como é bom você estar falando isso, porque assim, eu vejo o sofrimento de muitas mães que às vezes até têm os filhos que fazem acompanhamento em clínica, mas elas querem fazer mais, né? E querem fazer, às vezes querem fazer o programa das crianças em casa. E isso eu acho que é libertador para as mães saberem que é difícil e que tudo bem você não querer esse peso para você, né? Não querer para você essa responsabilidade de ter que fazer esse programa mais estruturado. Então, eu é. acho que as mães deveriam pedir mais para os profissionais, falar assim, olha, me fala o que eu posso fazer quando ele estiver brincando, quando eu estiver dando banho nele, de que forma que eu posso estimular, no parquinho, com os priminhos, de outra forma. Porque a gente já Isso. tem muita cobrança. Para aí você É, colocar esse peso nas mães, ainda mais sem, às vezes até sem preparação, porque o profissional não tira 10 minutos da terapia para treinar essa mãe para fazer o programa com o filho, né? E aí muitos profissionais agora na quarentena tiveram que fazer isso, porque ou fazia ou as crianças iam voltar do zero, né? Porque você imagina aí 100 dias as crianças sem estimulação nenhuma, é. né? Aí é onde eu posso falar, assim, que eu tenho orgulho de você, por você ser essa mãe terapeuta, porque eu olho para você assim, eu fui até aí, eu vi a sua rotina, eu vi, e eu vejo assim no dia a dia, eu sei o quão duro você dá para conseguir um desenvolvimento do Davi. Eu sei o quão essa cobrança é grande para você, o quão é maçante para você, o quão é dolorido para você, porque a gente também sofre, né? Com Lógico, a certeza. gente não pode sofrer na frente deles, então a gente vai para o nosso cantinho lá, a gente chora, né? A gente É. chora, a gente derrama lágrimas. Então, assim, eu me orgulho muito de vocês, não me canso de falar isso, né? É... Mas eu, assim, eu não sei o que seria se eu não tivesse a clínica. Lógico, eu iria estimular meu filho, eu iria fazer, porque eu sou mãe e eu acho que esse é o meu dever, né? Fazer Uhum. tudo que eu posso para o meu filho. Mas se eu deixar a clínica, eu acho que vai ser um peso gigantesco para mim. Eu não vou precisar só de uma psicóloga. Eu vou precisar de duas psicólogas e de três psiquiatras para dar conta. Porque, Mas é porque maravilhoso você estar falando isso, sabe? Porque assim, quantas mães têm medo de falar isso? Eu não dou conta, eu não quero ser terapeuta do meu filho, eu quero brincar com o meu filho, eu quero estimular o meu filho no dia a dia. E eu assim, quero ser mãe. os profissionais deveriam preparar a gente para fazer isso, sabe? E não só esperar que a gente sente na mesinha e faça tudo do jeito que eles fazem lá, né? Mas Exatamente. a gente fica desesperada mesmo, porque a gente não vê resultado, ou algumas mães não têm tratamento, e aí querem fazer, e tem que fazer. No meu caso, eu tive que fazer, porque eu não tenho essa Não tinha condição, não alternativo. consegui. Então, assim, eu tive que fazer. Mas eu vejo muita mãe que me procura e eu fico, assim, realmente doída de saber que elas não querem fazer, mas elas se sentem obrigadas, sabe? E quanto isso é duro, né? A gente não precisa Exato, de mais esse peso, porque a gente já exato. se culpa
tanta coisa, e aí vai ter mãe se culpando porque não consegue fazer atividade de mesinha com o filho. Ela só quer E ser fora mãe, a ela só mãe quer que cobra brincar. outra mãe, né? Não, aí aí dava mais uma live se a gente fosse falar dessas mães aí que ficam A gente cobrando as tira essa mães que não parte, a gente fazem, né? só nomeia. Amiga, nossa E live pode cair a qualquer momento, viu? Se se cair cair, qualquer coisa, a gente volta mais 10 minutinhos só para finalizar. não, amiga, Deixa eu te mas falar, olha, assim, na clínica particular, eles até dão um treinamento chamado coaching parental. uhum, Mas é um treinamento à parte que tem um custo à parte, rapaz, uhum, né? E é um custo assim bem, né? salgado, Então, né? então assim, se você quer o treinamento, você vai pagar por ele. Só que, lógico, eu, como mãe, que fui uma mãe sempre muito ativa, eu usei a favor, né? Muito a favor, todas as filmagens. Então, eu assistia a filmagem, eu ia dormir assistindo a filmagem ali. Eu assistia para no outro dia eu chegar e sentar com meu filho e fazer igual, porque eu queria fazer igual a terapeuta. Eu falava assim: se a terapeuta consegue, por que, que eu não vou conseguir? Eu também vou conseguir. E foi assim que começou a minha jornada. Eu olhando os vídeos e falando assim, eu vou fazer. E assim eu vou até hoje. A terapeuta faz, eu também faço. A terapeuta faz, eu também faço. E eu acho que o que muita mãe terapeuta não conta por aí é que no início os filhos nem querem chegar perto da gente. Porque Exatamente, eles tem essa veem a questão. gente como aquela pessoa chata que vai fazer. Eu tenho que fazer alguma coisa para ela e eu não Vai me quero. dar demanda Vai me dar demanda e eu não quero. Então, assim, no início, eu sofri muito quando o Davi me repelia. Ele não também. queria o meu colo, ele não queria o meu afago, porque eu era aquela pessoa que cobrava dele. Eu era aquela pessoa que estava colocando o comportamento dele em extinção. Então, assim, foi bem dolorido, né? Para você, como mãe, ver o seu filho te repelindo, é muito difícil, né? Esse é o motivo Amiga, que os pais demoram mais tempo de aceitarem o diagnóstico, né? Porque os pais, eles são mais sensíveis nessa parte de querer brincar com o filho, jogar uma bola pro filho e ver que o filho não pegou a bola. Então, para eles é mais dolorido essa aceitação. Pra gente, a gente dói na gente, mas a gente sabe lidar com essa dor, né? é, A gente não vai negar o nosso filho, a gente jamais. esconde melhor essa dor, né? A gente esconde melhor essa dor, porque a gente vê Né? outra coisa que É ele outra coisa que as fez, que ele pessoas se conquistou. enganam, Então a né? gente vai. Outra coisa que as pessoas se enganam, né? Elas falam assim: você é mais forte. E eu não sou mais forte. Eu só escondo melhor a minha dor. Como E melhor eu escondo a minha dor, engulo a minha dor e vou para trás da mesinha para fazer atividade com ele. E vou porque não vai para ver o adiantar que ele nada a deve gente fazer. ficar só na dor. Não adianta, não Não vai adianta, adiantar, amiga. não vai mudar. Mas assim, a gente não é forte, a gente não é guerreira, a gente não é especial, a gente não é, não tem asa, não foi Não. escolhida por ninguém. A gente veio, a gente coloca a cara para bater e tenta, né? Amiga, nossa live Exatamente. vai cair, mas eu quero te Tá bom. agradecer por você ter participado aqui comigo. Vamos fazer mais, vamos bater mais papo aqui, vamos chamar a Vivi e a Gabi, vamos Vamos, contar vamos nosso sim. segredo, que a gente tem um grupo, né? De... Isso. A gente diz que é um grupo de estudo, mas a gente faz mais é conversar, só manda podcast de 10 minutos de áudio, hein? Quem é que manda 10 Exatamente. minutos de áudio? Nem sei essa pessoa, viu? Ela tá Eu com lista branca e preta. Amiga, foi ótimo conversar com você, como sempre, como sempre. Obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente. Vivi, você é a próxima, não foge, viu? Você é a próxima que eu quero conversar aqui, viu? Gente, muito obrigado. Rose, dá um beijo no Theo. Fala que eu tô morrendo de Pode deixar. saudade de todos vocês, viu? Um Docinho. O beijo. Theo vive vendo a foto do Davi. Beijo. Beijo. Tchau, Tchau. gente. Boa noite. Obrigada a todos. Beijo.